Graça e paz, povo abençoado, povo de Deus, onde você estiver, qualquer parte desse Brasil ou fora deste Brasil, vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou muito grato, muito feliz pelos inscritos, por vocês estar acompanhando as minhas mensagens. Eu sou grato a todos vocês, meu irmão lá de Lisboa, no Portugal. Aquele abraço, meu irmão. Escreva no meu canal, não sei se você já escreveu, mas continua me acompanhando. O irmão lá do Rio Grande do Sul, de Laje, aquele abraço. Lá do Maranhão, lá do Pernambuco, recebi. Irmão, onde você estiver, aquele abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Muito obrigado pelos seus inscritos, por você me assistir, acompanhar. Eu não posso te abraçar, eu não posso pegar nas suas mãos, porque você está distante de mim, mas eu posso, pelo Espírito, dar um abraço a todos vocês, pela bendita e maravilhosa graça de nosso Senhor, bendito Jesus ressuscitado. Meu irmão, eu tenho uma mensagem. Eu ainda não estou muito bem, a minha garganta está um pouquinho ainda meia irritada, mas eu creio, vocês me perdoem, se talvez no decorrer da mensagem eu dar alguma tosse, alguma coisinha, mas eu creio que vai tudo bem. E a mensagem que eu tenho é essa para nós. Quem pode fundar uma igreja, senão aquele que do céu desceu? Hoje eu vejo muitos dizer pastor, presidente e fundador da igreja tal. Fulano fundou a igreja em tal lugar, ele é o presidente lá. Outro fundou lá no Recife, outro lá em Alagoas, outro em Goiânia, outro em Brasília, outro em tal cidade, tal cidade. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, quem pode fundar uma igreja, senão aquele que do céu desceu? Foi o único que pôde fundar a igreja, foi aquele que desceu do céu. Porque nem Paulo, nem Pedro, nenhum dos apóstolos pôde fundar a igreja. Foi por isso que Jesus disse com toda a autoridade, com toda a ousadia, ele disse no capítulo 16, ele disse no capítulo 16 de Mateus, lá pelo versículo 18, 19, 20, se você acompanhar, ele disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha. Ele não diz a igreja de vocês, ele diz a minha igreja. E a porta da sepultura não permanecerá sobre ela. Aí você disse: irmão Nilson, mas como a porta da sepultura? Jesus fala a porta do inferno. O que é inferno, meu irmão? Até hoje você aprendeu errado, porque te ensinaram errado. Inferno é sepultura. No grego, isso é, se você pegar no escritos antigo, lá no Hades e Sheol, se você traduzir para o português, região de mortos. Aonde estão os mortos? E aonde estão os mortos aqui? No cemitério. Então, na sepultura. Região dos mortos é Sheol, Hades, no hebraico. Traduz, pega no seu celular, traduz, ou pergunta para o Google o que é inferno. Como eu disse um dia desse, eu estava numa casa dando uma palestra e eu falei que o inferno é sepultura. A mulher disse: mas como? Eu sempre aprendi que cemitério é um lugar, cemitério não, inferno é um lugar de fogo. É um lugar
aonde enxofre, aonde o fogo não apaga, aonde o bicho não morre. Agora você diz que é sepultura? Eu disse sim, com toda certeza. Ela pegou e perguntou: Google, o que é inferno? Google diz: inferno é sepultura. Então, meu irmão, se até hoje na sua cabeça você tinha inferno como lugar de fogo, lugar de destruição, lugar aonde o bicho não morre, o fogo não se apaga, tira isso e apague da sua memória uma vez por toda. E se você vive ensinando essa mentira satânica, essa mentira diabólica, por esses professores da escola dominical, por esses teólogos, por esses bacharel em teologias que são todos uns mentirosos, de hoje em diante, você sabe que inferno é sepultura. Então Jesus disse que a porta da sepultura não permaneceria sobre a minha igreja. Então foi o único que pôde fundar a sua igreja, foi Jesus. E hoje nós vemos tantos homens dizendo: fulano é fundador de tal igreja, fulano está indo para a África fundar a igreja, fulano está saindo do Brasil indo para os Estados Unidos fundar a igreja. Não existe fundador de igreja, meu irmão, porque igrejas são vidas. Igreja significa, no hebraico, igreja, sai para fora. O significado da palavra igreja significa sai para fora, sai da lei de Moisés e vem para Cristo. Quando você vem para Cristo, você deixa de ser um seguidor da lei e passa a ser a igreja verdadeira de Cristo. Foi por isso que São Paulo, escrevendo em Coríntios capítulo 3 e versículo 16, não sabeis que vós são templo e morada do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós. Então, não, a partir de hoje, não acredita nessas assembleias, essas universal, essas mundial, esses títulos, essas placas são igreja, que isso são barracões. Porque Deus não habita neste lugar. Atos capítulo 17, versículo 24. Deus não habita nesses barracão. Ele nunca habitou. E no versículo, no capítulo 7, 47 e 48 de Atos, Deus nunca habitou, nem mesmo no templo de Salomão. Deus ordenou, isso é, Deus permitiu que Salomão construísse um templo, mas Deus não habitou no templo de Salomão. 66 de Isaías. O céu é o meu trono, a terra é o sustento dos meus pés. Que casa, que templo edificarão para mim? Ninguém pôde edificar, senão o seu próprio filho edificou vida. Então, quando a pessoa perguntar assim: meu irmão, você não está indo mais na igreja? Você diz: eu sou a igreja. Mas como assim? Eu sou a igreja. Eu estou em Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Não é parede, não é teto, não são aqueles bancos, não são aquele giral. Giral? Não, giral não. É púlpito, né? Eu estou falando giral, mas não, é aquele púlpito, com aquele caixote lá em cima, que chama de tribuna, né? O que é esse lugar para Deus? Não passa de uma gaiola, de uma arapuca, porque Deus não habita neste lugar. Porque ninguém pôde fundar uma igreja senão aquele que do céu desceu. E hoje nós vemos aí muitos homens: fulano, eu conheço aí um teólogo aí que diz que só na Argentina ele fundou quase 50 igrejas, ele construiu, que ele construiu pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que ele foi grandes coisas porque
Em Efésios capítulo 2, versículo 9, diz que ninguém é salvo por obra. Não adianta você fazer nada. Você não precisa fazer nada para herdar a vida eterna. Sabe o que é nada? Nada. Fazer o que peixe faz. O que peixe faz? Nada. É o que você, se seu nome já estiver escrito no livro da vida, se o Senhor já te escolheu, como Saulo de Tarso, era escolhido por Deus, e ele não sabia. O seu nome já estava na profecia de Isaías, ali 42 e 6, Isaías 49, versículo 6, Atos, ali no capítulo 13, versículo 47, já estava a profecia, o apóstolo Paulo já estava determinado por Deus, nem ele sabia. Então, se o seu nome, se você foi um escolhido de Deus, você não precisa fazer nada. Pare de ficar aí frequentando essas gaiolas, esses lugares que você frequenta, pensando que isso é igreja, isso não é igreja. Isso para Deus não tem significado nenhum. Quando os discípulos mostraram o templo de Salomão, isso é, mostraram o templo em Jerusalém para Jesus, Jesus olhou e disse, não ficará pedra sobre pedra, porque tudo será derrubado. E aconteceu no ano 70, quando o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Não ficou nada, tudo veio abaixo. Porque Deus não habita nessas imundícias chamado igreja, com essa placa luminosa, essa placa tão bonita. Outros não colocam nem placa, colocam a própria foto dele. Aquela imagem de 5, 6 metros de tamanho na porta desse local para chamar atenção. Jesus disse que o seu galardão já foi recebido. Você já recebeu o seu galardão. Mas, meu irmão, voltando para aquilo que eu estou dizendo, ninguém pode fundar uma igreja. Ninguém pode e não pode até os dias de hoje. Porque a última igreja, a única igreja que foi fundada foi por Cristo. Porque Paulo nunca comprou terreno, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, eles recebiam contribuição. Lá no capítulo 5 de Atos, o povo vendia as suas propriedades, os seus bens, depositava ao pé dos apóstolos. Ele podia pegar ali os seus bens e entregar, isso é, comprar ali pedra, comprar ferro, comprar cimento, comprar todo o material daquela época e construir os grandes templos. Aonde? E aonde Jesus diz, ide e construir templo para a minha adoração. Dentro deste livro não existe. Não existe dentro deste livro, ele ide e pregai. O evangelho, o que evangelho é boas novas? O que vocês têm pregado por aí? Tem pregado o quê? Campanha. Tem pregado o quê? Envelope. Isso é boas novas? Eu vi uma pesquisa, eu estava assistindo um programa esses dias agora, e foi feita uma pesquisa. Quem era satisfeito com o dízimo? 83 disseram que é insatisfeito com o dízimo e é contra o dízimo. Só 12% do que responderam concorda com o dízimo, mas 83% é contra. Eles dão dízimo por causa do medo do tal de inferno. Irmão, se você não dá o dízimo, você está condenado ao inferno. Se você não dá o dízimo, o diabo vai entrar na sua vida. Se você não dá o dízimo, Deus vai pesar a mão. Se você não dá o dízimo, você não vai prosperar no seu comércio, na sua empresa. A doença pode entrar na sua família. Vive de ameaça, ameaçando as pessoas. De um lado o diabo e do outro lado Deus. E a pessoa fica encurralada entre Deus e o diabo. Eu dava o dízimo. Por que eu dava o dízimo? Porque eu fui contra desde a primeira vez, em 77, quando eu entrei dentro dessa imundícia chamada Igreja Evangélica. Quando eu entrei dentro dessa imundícia, pensando que era uma coisa, mas lá falaram que eu tinha que dar o dízimo. E eu já fui contra, logo no início, porque eu falei, Deus não precisa de dinheiro. Mas aí disseram, se o seu irmão
faça tu para que não haja escândalo. Então, porque meu irmão dava, fazia, eu também fazia. Mas era contra, e fui contra, até 2020, quando eu encontrei com a verdadeira graça, aí a minha mente acabou de abrir, porque eu descobri que não existe inferno e nem existe diabo, que diabo é a própria carne do homem. Diabo é a carne agitada do homem, se transforma no diabo. Porque Jesus disse no capítulo 6 de João, e versículo 70, eu não escolhi 12, um é o ou é um? Se eu tivesse dito, um dos 12 é o, mas ele não disse que é o, é um diabo. É isso. Então o diabo é a própria carne agitada do próprio homem. O homem é capaz de fazer coisas que nem ele mesmo possa imaginar o que ele é capaz de fazer. Mas voltando para a construção da igreja. Quem pode fundar uma igreja? O apóstolo Paulo podia... Não. O apóstolo Paulo pregava nas casas. Reunia Pedro nas casas. Reunia o povo nas praças, na beira do mar, em todo lugar. Mas então quem pôde fundar? Somente aquele que do céu desceu. Ele veio a este mundo fundar a sua igreja. Porque nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 5, versículo 36 e 38. A Bíblia chama esses que vocês chamam de igreja de movimento. Talvez você se levanta contra eu. Porque você fica falando, está aqui dentro. 5, 36, 37 a 38. O que disse Gamaliel? Quando eles quiseram matar os apóstolos, eles disseram, tira esses homens daqui dessa sala. Ele falou assim, varões, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Porque se levantou, alguns tempos atrás, um tal de Teudas e fez um movimento. Ele podia ter dito, levantou um tal de Teudas e abriu uma igreja. Ele fez um movimento, reuniu 400 pessoas e ele foi morto, ele disperso todo o povo. Passado mais um tempo, se levantou um tal de Judas, fez outro movimento e também destruíram ele, acabou com tudo. Então ele chama isso de movimento. A única igreja são vida. Aprenda hoje, meu irmão. Se alguém te perguntar para onde você está indo, você pode dizer, eu estou indo para o salão. Testemunho de Jeová disse bem. Se você perguntar para o testemunho de Jeová, ele diz, eu estou indo para o salão do reino. É salão. Porque igrejas são vidas. Você não encontra aqui dentro. Porque quem criou um salão, abriu um salão enorme, deu o nome de igreja, foi Constantino, no século 305. Há 1700 anos atrás, hoje existe aí a igreja romana. Ela foi a primeira igreja que surgiu. Então ele deu esse título. E os evangélicos seguiram na mesma linhagem. Hoje a igreja evangélica é piorada. Ela piorou. Ela ficou pior do que todas as demais igrejas que existem na face da terra. É só ladroagem, é só enganação, é só terrorismo. É o que eles sabem fazer, é adultério, é tanta fuxicação, tanto fuxico, tanto escândalo que a gente vê dentro disso tudo. Graças ao bom Deus por ter me tirado dessa imundícia e hoje eu e minha esposa estamos livres. Mas voltando para o que eu estou dizendo, o único que pôde fundar, foi aquele que do céu desceu. Napoleão Bonaparte foi um grande guerreiro. Este homem foi um grande vencedor. E esse homem, ele se tornou imperador. Ele se tornou imperador no século 804. E assim que ele se tornou imperador, até 815. E ele foi um homem muito respeitado e temido em todo o mundo, porque ele era um homem que usava o seu exército, e qualquer nação que ele entrava, ele vencia. E alguém, depois de já velho, cansado, já com a sua idade avançada, alguém disse para ele, Napoleão, só lhe falta uma coisa. Você já conquistou vários títulos. Só te falta uma coisa. Ele disse que me falta. Você fundar uma religião. Ele disse, eu não posso.
Como você não pode? Ele diz, eu não posso fundar uma religião. Mas me explica isso, como você não pode? Uma que eu não quero morrer e outro que eu não posso ressuscitar. Porque o único que pôde abrir a igreja é aquele que morreu e ressuscitou. Fora dele ninguém mais pôde ou pode fundar uma religião. E ele, sendo um homem sem religião, reconheceu que só aquele que do céu desceu era o único que podia fundar uma religião. E o que me chama a atenção é que eu estava vendo um programa esses dias agora, eu gosto muito de ver documentário, programa, eu vi um ateu fazendo ali, dando ali uma entrevista, e esse ateu diz, eu não acredito na existência de Deus, na Bíblia, eu não acredito em nada disso. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, ele diz. Se foi Deus quem fez o mundo e tudo que nele há, ele não precisou de um tostão de ninguém. Ele fez tudo sozinho. Por que agora, depois de pronto, ele precisa de dinheiro para continuar a sua obra? Os demais que estavam entrevistando ele não teve resposta. Calaram. Ele deveria estar pedindo no início da sua obra para construir mar, construir rio, construir montanha, construir isso, aquilo outro. Ele fez tudo sozinho, sem precisar de nada. E por que agora, depois de tudo construído, não tem mais nada? Deus não tem obra. Quem tem obra é o governo. O governo está cheio de obra espalhado pelo Brasil, mas o governo não tem obra. Então, meu irmão, não adianta você querer aí, talvez, querer falar alguma coisa contra o que eu estou pregando. Mas me prova dentro deste livro quem pôde fundar uma igreja, não um movimento. O movimento se funda a toda hora. Toda hora está saindo salãozinho aqui, salãozinho ali, Jesus está aqui, Jesus é amor, Jesus é aí, Jesus é vida, Jesus... Blá. Movimento está sendo fundado a toda hora. Mas a igreja que são vida, só aquele que do céu desceu, se fez forma de homem e habitou entre nós. Aquele foi o único que pôde pregar, ensinar e fundar a sua verdadeira igreja. Meu irmão, fique com Deus. Que Deus te abençoe. Deus te conceda esta graça. Esse ensinamento. Você talvez está há tanto tempo dentro da denominação, mas você não tem conhecimento. Mas saiba que Deus disse em Oséias 4:6, o meu povo erra por falta de conhecimento. Você fica comigo, que eu quero te ensinar tudo que Deus tem passado para mim. Eu fui pastor por quase 40 anos, eu fui pastor. Conheci todos os tipos de teologia, escatologia, fiz mestrado, hermenêutica, tudo isso eu passei. Quando eu conheci a verdadeira graça, eu catei tudo isso e pinchei fora. E hoje eu tenho este livro, que é as cartas do apóstolo Paulo, as 14 cartas que fala conosco. Essas 14 cartas serve, não é diretamente para nós, mas nós somos gentil, nós não somos judeu. Então esta mensagem é para nós. Então, meu irmão, fique com esta palavra. Continua, se você não inscreveu, inscreva no meu canal. E eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida espiritual. Bendito e louvado seja o teu nome. Graças a ti, meu Deus, por tudo e em tudo. Eu quero te agradecer, você de todo lugar do Brasil e fora do Brasil. Vai o meu abraço. Graça e paz para todos vocês. E bye bye. Até a próxima vez. Eu posso vê-la com saúde e muita felicidade. Bye bye.